Muito bem, meus irmãos e irmãs, bom dia com alegria, privilégio poder me dirigir a vocês novamente, na mesma semana. Como o pastor Wagner mencionou, a gente, nós cogitamos a possibilidade de fazer os dois sermões interligados, mas não foi possível, e nós cremos na direção do Espírito, e tudo ocorre conforme o querer dele. Antes de iniciarmos a mensagem aqui, no sermão de segunda-feira, algumas pessoas solicitaram ele. Eu estou terminando de passar a limpo, hoje na parte da manhã termino, e aí já vou enviar para aqueles que pediram, né, e entre esses tem moderadores, que poderão espalhar também para alguém que possa desejar, ok? Então, hoje de manhã eu concluo essa tarefa aí de passar o sermão a limpo, que eu fiz apenas algumas anotações, né, agora eu estou passando a limpo e colocando algumas referências e tudo mais. Muito bem, meus irmãos, nós conversamos na segunda-feira sobre a sublime oração de Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 3, e a mensagem de hoje é um lembrete de por que nós precisamos do reavivamento, tá? Ou a razão pela qual nós estamos aqui buscando o reavivamento. E é importante que nós façamos essa reflexão do porquê estamos pedindo o batismo do Espírito Santo, ok? A termo de introdução, eu gostaria de, você que está me acompanhando aí, refletisse em uma questão. Imagine, tá? Eu não vou entrar em mérito partidário ou candidatos e tudo mais, tá? Então, vou colocar aqui uma situação hipotética, que você pense comigo, tá? Imagine que você tenha dois candidatos ao governo de um determinado país. Um candidato é um bom candidato, um candidato honesto, e ele vai fazer uma boa gestão da solidez econômica, atender às demandas do povo, né? Gerar emprego, dar segurança, vai tornar o país bom para viver, vai nos dar comodidade. O outro candidato é um candidato que não é honesto, é um candidato que não fará uma boa gestão, e, como consequência, o país vai entrar em um estado de calamidade, tá? Um estado de calamidade. E agora, quais seriam as consequências? No primeiro caso hipotético, vivendo num país economicamente estável, nós ficaríamos aqui mais tempo nessa terra, né, na comodidade e tudo mais. No segundo caso, por estar tudo indo de mal a pior, então o mundo, né, aquele país, né, entraria em calamidade, o que apressaria a volta de Jesus Cristo. Se você tivesse que escolher, qual desses você escolheria? Qual desses você escolheria? Pensa aí comigo, tá? E eu já explico para você daqui a pouquinho por que estou fazendo essa reflexão. Vamos à Bíblia? Romanos capítulo 13, no verso 11, o apóstolo Paulo, ele apresenta a seguinte mensagem. Romanos capítulo 13, no verso 11. Diz assim, ó: E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Irmãos, no último domingo, eu conversava com a irmã aqui do distrito, e ela estava comentando comigo, eu não vou mencionar o nome dela aqui, ela estava comentando comigo, mas ela assiste a sala, ela vai saber que é dela, que é da nossa conversa que eu estou falando.
E ela estava comentando comigo o seguinte: pastor, às vezes a gente pergunta alguma coisa à igreja e a gente não tem resposta, a gente não tem retorno, né? Só a termo de exemplo aqui, imagina, você chega para a igreja e diz, irmãos, vocês preferem isso ou preferem aquilo? E não vem retorno, não vem retorno, né? E eu comentava com essa irmã o seguinte, falei, irmã, não tem retorno porque se nós chegarmos num cemitério e gritarmos assim, né, para os túmulos, pessoal, o que vocês preferem? Vamos imaginar mais uma situação aqui. Nós vamos reformar o cemitério. Vocês querem que nós pintemos os túmulos de verde ou que nós pintemos os túmulos de branco? Pergunta isso dentro do cemitério. Não vai vir retorno. Então, quando nós olhamos para a igreja e queremos um retorno e esse retorno não vem, essa participação não vem, só isso mostra para nós apenas uma coisa, que não há vida, que não há vida. E aqui o apóstolo Paulo, ele faz uma advertência para nós. Ele diz, olha, é hora de vos despertardes do sono. Nós fomos tomados como igreja por uma sonolência, à semelhança das 10 virgens. Fomos tomados por uma sonolência. E a igreja ainda não despertou disso. A igreja ainda não despertou dessa sonolência. Algumas pessoas estão despertas, algumas pessoas estão atentas, né? Aqui na sala, muitos, se não todos, né, já entenderam a urgência do tempo que nós estamos vivendo e estão despertos. Mas quando a gente vai para a igreja, a gente não percebe isso, esse despertar de modo geral. Mas vai acontecer, tá? A promessa é que nós vamos passar por um reavivamento, e é por isso que nós estamos aqui. Para alcançarmos este reavivamento em proporções maiores, e assim vejamos Jesus voltar. É o nosso grande sonho, ver Jesus voltando. Mas para que Jesus volte, nós precisamos antes passar pelo despertamento. Precisamos passar pelo reavivamento. Tá? Por que é importante que nós passemos pelo reavivamento? Aqueles que já estão aqui há mais tempo na sala, ou já ouviram eu pregando nas igrejas, sabem que eu gosto muito de comparar a história do povo de Israel com a nossa caminhada rumo ao céu. Já preguei aqui na sala, né, sobre o terceiro êxodo, comparando, né, a libertação do Egito, a libertação da Babilônia com a nossa libertação nestes últimos dias. E, novamente, hoje eu quero recorrer a este recurso, fazer um paralelo entre a caminhada de Israel do Egito para Canaã com a nossa jornada, né, para a Canaã celestial. Eu dei aqui o exemplo hipotético dos 2 políticos. Por quê? Porque a maioria das pessoas, ou a maioria das pessoas com as quais eu conversei já, elas dizem assim, eu quero que esse mundo vá de mal a pior logo, para que tudo possa, então, piorar para Jesus voltar. Então, o mundo tem que entrar em um estado de colapso para que Jesus possa voltar. Irmãos, esse pensamento é um pensamento perigoso. Por quê? Porque quando nós pensamos dessa forma, nós estamos, primeiro, equivocados. Nós estamos equivocados quando pensamos assim, o mundo tem que piorar para Jesus voltar. Nós estamos equivocados. Segundo, nós estamos terceirizando algo que não dá para terceirizar. O que eu quero dizer com isso?
que nós estamos colocando a responsabilidade onde ela não pode estar. A responsabilidade da volta de Cristo não está no mundo. A responsabilidade da volta de Cristo não está no mundo. Por exemplo, pensando lá no povo de Israel. A distância entre Egito e Canaã, segundo alguns comentaristas, era de aproximadamente 500 quilômetros. As caravanas costumavam fazer aquela jornada em torno de um mês. Eles faziam a caminhada entre Egito e Canaã, Canaã e Egito. Óbvio que não se tinham caravanas do tamanho do povo de Israel e nas condições do povo de Israel. Então, eu quero imaginar com vocês aqui, e vamos colocar aqui uma possibilidade, porque Israel, segundo alguns cálculos, era um grupo, né, que saiu do Egito de 2 milhões de pessoas, aproximadamente. Alguns colocam um pouco mais, outros menos, mas vamos colocar 2 milhões de pessoas. E ali se tinha idosos, se tinha mulheres grávidas, se tinha crianças, se tinha animais. O grupo era muito grande, então fazer a jornada em 30 dias talvez não fosse viável. Mas vamos pensar em 6 meses, então, para sair do Egito e aí chegar a Canaã. Mas você e eu conhecemos a história e sabemos que eles passaram 40 anos no deserto. 40 anos no deserto. Onde é que essa distância de meses se tornou 40 anos? Lá em Números, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 12, 13, 14, nós temos essa história. É quando Israel tem a brilhante ideia, porque essa ideia partiu do povo, quando a gente vê Moisés recapitulando este episódio, lá em Deuteronômio, Moisés ali afirma claramente que foi a ideia do povo enviar 12 espias. Porque quando a gente olha em Números, parece que foi uma coisa de Deus, mas não é. Deus apenas permitiu que eles fizessem isso. Então, o povo teve a ideia de enviar 12 espias, está lá em Números, capítulo 13, capítulo 12, 13 e 14. E é uma história conhecida, né? Eles enviam os 12 espias e o relatório volta, por parte de 10 espias, o relatório volta muito pessimista. Otimista com relação à qualidade da terra, de fato a terra é muito boa, mas é uma impossibilidade entrarmos lá. Isso gera uma rebelião, gera uma revolta, né? Josué e Calebe falam diferente e o povo quer apedrejar, então Deus se manifesta e diz assim, olha, já que vocês disseram que não vão entrar na terra, que não tem condições de entrar na terra, então vocês não vão entrar. A geração de 20 anos para cima, que saiu do Egito, né, vai morrer aqui no deserto. Vai morrer aqui no deserto. Então, ali muda-se de meses para chegar na Terra Prometida para 40 anos. Ao que tudo indica, eles já estavam próximos à Terra Prometida. Já estavam próximos. Fossem fiéis, teriam entrado na Terra muito antes desses 40 anos. Mas acabaram ficando tempo no deserto. Agora, veja o seguinte, nós não temos informações na Bíblia, né? E eu gosto muito de ler a Bíblia imaginando as situações. A gente não pode afirmar que aquilo que a gente imagina está no texto, tá? A gente não pode afirmar, mas a gente pode imaginar. Então, a gente não tem isso que eu vou dizer aqui agora no texto, e eu imagino que de fato não tenha acontecido. Ok? Eu imagino que o povo que estava em Canaã, eles não ficavam assim, olhando para o povo de Israel e dizendo assim, olha, eles vão entrar aqui, vamos atrasar a vinda deles. Vamos atrasar a vinda deles. O pessoal de Canaã vivia a sua vida.
Então, o atraso por entrar na Terra Prometida não teve que ver com o comportamento de Canaã, teve que ver com o comportamento do povo de Israel. A demora por alcançar a Terra Prometida teve que ver com o povo de Israel e não com o povo de Canaã. O povo de Canaã estava lá, e depois dos 40 anos, o que aconteceu? Eles chegaram e Deus foi operando os milagres e eles foram conquistando a terra, foram vencendo as batalhas. Então, os 40 anos no deserto não teve que ver com Canaã, teve que ver com o povo de Israel. E aí, irmãos, para nós que às vezes pensamos assim, não, o mundo tem que ir de mal a pior para que Jesus possa voltar, eu gostaria de dizer para você hoje o seguinte: quando nós vamos para a Bíblia, não é o mundo que é o termômetro da igreja, mas a igreja o termômetro do mundo. Não é o mundo que faz diferença na igreja, mas é a igreja que deve fazer a diferença no mundo. Por quê? Porque a marca que Cristo coloca para o fim do mundo é justamente a pregação do evangelho. Não é o que diz lá em Mateus 24:14? Então, este evangelho do reino será pregado a todo mundo para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando nós vamos para Apocalipse, capítulo 14, de 6 a 12, as 3 mensagens angélicas, a dinâmica é a mesma de Mateus, capítulo 24, verso 14. Os 3 anjos anunciam as suas mensagens, ali uma referência à igreja. A igreja prega a mensagem que Deus confiou a ela, e logo depois da pregação da mensagem, nós temos o descanso bem-aventurado de alguns, bem-aventurado todos, que desde agora até o fim dormem no Senhor, Apocalipse 14, verso 13, e logo em seguida vem a colheita, que é símbolo da volta de Cristo. Então, irmãos, é vital que nós tenhamos esta compreensão. Ah, o mundo tem que piorar para Jesus voltar. Não. A igreja precisa pregar o evangelho para que Jesus volte. Essa é a dinâmica. Lembra da situação hipotética dos 2 candidatos? Para nós não deve fazer diferença, irmãos, se o mundo vai mal ou se o mundo vai bem. Porque Deus controla todas as coisas, e quando a igreja pregar o evangelho, independente de como esteja o mundo, Jesus vai voltar. Então nós precisamos, e entenda a minha ênfase aqui, não é na questão de votar ou não votar, na questão política, não é. A minha ênfase é que nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Parar de querer terceirizar para o mundo uma responsabilidade que é nossa. Porque quando eu penso assim, não, o mundo tem que estar mal para Jesus voltar. Então eu posso cruzar os braços e ficar tranquilo. A hora que o mundo estiver mal, Jesus volta. Mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que este evangelho do reino será pregado será pregado a todo mundo para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. E então Jesus irá voltar. Nós precisamos ter essa noção. Por isso eu comecei a nossa mensagem com o texto aqui de Romanos 13. É hora de vos despertardes do sono. É hora de vos despertardes do sono. E aqui, irmãos, eu gostaria de colocar algumas questões que mostram a nossa sonolência. A nossa sonolência. Eu não sei quem está me ouvindo aqui agora que no processo de dormir fica meio desorientado, né? Às vezes acontece, né, de dormir num sofá ou dormir em um lugar que não é a cama, né, dormir sentado na cadeira.
E eu já passei por por as situações que você imaginar de sonolência, eu já passei, viu? É, eu já dormi em sofá, já dormi nessa cadeira que estou sentado aqui, vez ou outra durmo aqui nessa cadeira. Sinto muito sono ao volante, já dormi, já cochilei em cima de bicicleta. Eu tenho um problema sério com sono, já cochilei dando estudo bíblico, né? Fiz a pergunta, passei o texto bíblico para a pessoa, enquanto a pessoa procurava o texto, eu dei uma cochilada. Minha esposa estava do meu lado, né, deu uma cutucada em mim, assim. E aí você acorda, assim, meio desorientado, né? Você fala, o que aconteceu? Onde é que eu tô? Que horas que é agora, né? E eu falando isso para vocês, eu me lembro de uma situação, quando eu era criança ainda, estava na casa do meu avô, na roça, e a gente tinha o hábito de acordar e dar benção, né? Tinha o hábito de acordar e dar benção. Acho que foi a primeira vez que eu me lembro, assim, que eu dormi após o almoço. Não tinha o hábito de fazer isso, né? Criança, a gente sempre muito agitado e tal. E eu estava na casa do meu avô e eu dei uma cochilada. E aí eu acordei à tarde, assim, e saí dando benção pro pessoal, né? Como se tivesse acordado de manhã, dando benção pro meu avô, dando benção pro meu pai, e o pessoal rindo da minha cara, né? Então eu estava meio naquela sonolência, meio desorientado. E eu gostaria agora de pensar com vocês algumas coisas que mostram a sonolência da igreja. Algumas coisas que mostram a sonolência da igreja. Vou falar de coisas que nós percebemos, que nós podemos ver. E eu observo que não é o mais importante. O mais importante na vida do cristão não é aquilo que a gente pode ver, mas aquilo que a gente não pode ver, tá? Mas quando a gente olha para a igreja, algumas coisas que mostram a nossa sonolência. Primeira delas, ontem foi culto de quarta-feira. Eu estava em uma igreja e você provavelmente esteve numa igreja também. Como é que foram os pedidos e agradecimentos da igreja ontem? O que as pessoas pediram? Agora linkando com a nossa mensagem de segunda-feira, tá? O que as pessoas pediram? Onde eu estava ontem, as pessoas pediram por saúde, alguns diagnósticos de câncer, outros mencionaram questão familiar. A tônica dos pedidos girou em torno de saúde. Saúde, né, e pessoas que precisam ser alcançadas com o evangelho. Mas, infelizmente, eu não ouvi um pedido assim, desesperado pelo reavivamento, pelo batismo do Espírito Santo. Quarta após quarta, nós vamos à igreja para dizer o seguinte: eu agradeço a Deus pela vida e pela saúde e peço que vocês orem para eu arrumar um emprego, peço que vocês orem para Deus curar, peço que vocês orem para o meu casamento, pela minha família. Irmãos, isso mostra a sonolência da igreja. Isso mostra a sonolência da igreja. E eu, hoje, estou num distrito que era pastoreado pelo pastor Ednei. O pastor Ednei é quem estava nesse distrito antes de mim. Ele passou aqui 4 anos. E o pastor Ednei é um motivador a participar da sala. É um motivador. Então, foram aí, desde o início da sala, o pastor Ednei lá, incentivando o distrito. Mas ainda não caiu a ficha de qual deve ser a nossa prioridade. Isso mostra a nossa sonolência. Outra coisa que mostra a nossa sonolência, irmãos, nós temos adventistas do 7º dia querendo casar sábado à noite. Nós temos adventistas do 7º dia querendo fazer aniversário sábado à noite. Ah, pastor, mas o que tem? O que tem? Você vai casar no sábado à noite? Você vai conseguir se arrumar meia hora ali depois do pôr do sol?
Você vai conseguir preparar a alimentação do casamento depois do pôr do sol para casar no sábado à noite? Ou do aniversário? O número de pessoas na igreja no domingo à noite, na quarta-feira à noite, mostra o nosso estado de sonolência. O nosso estado de sonolência. Outra coisa que revela o nosso estado de sonolência. E aqui eu gostaria que não fosse assim, mas provavelmente meus amigos pastores aqui, distritais, vivem essa realidade também, que eu gostaria que não fosse assim. Vai chegando essa época do ano, nós começamos a receber mensagens, ou já na igreja as pessoas começam a falar, ano que vem eu não vou assumir um departamento, porque eu tô muito cheio de trabalho, eu estou com muita atividade, então, ano que vem eu não quero assumir um departamento. E eu fico pensando em que lugar da nossa cabeça a gente aceita a ideia de que Deus vai nos abençoar com tantas atividades profissionais que eu vou ter que abrir mão do ministério que Ele colocou nas minhas mãos. Eu fico pensando em que lugar na minha mente eu posso aceitar que Deus está me abençoando com muito trabalho para eu poder abrir mão da função ou de exercer os dons que Deus me deu em favor dele, da causa dele e da casa dele. Mas a gente começa a receber esse tipo de mensagem. São questões, irmãos, que mostram que nós estamos sonolentos. Que nós estamos sonolentos. Como o pastor Wagner leu aqui, né? Quando nós estamos passando pelo processo de reavivamento, as nossas prioridades sofrem uma alteração. E isso, irmãos, é visível. Isso é visível. Às vezes, quando a gente tem uma comissão de igreja, as pessoas que estão buscando o reavivamento, buscando a reforma, elas são mais maleáveis, elas são mais flexíveis. Elas argumentam, elas colocam o seu ponto de vista, mas elas tendem a ser mais maleáveis. Elas tendem a se doar mais. Elas tendem a se envolver mais. Então, nós precisamos olhar para nós como igreja e entender o estado de sonolência no qual estamos, para que haja um despertamento. E aí, irmãos, eu quero concluir aqui a minha mensagem afirmando aqui, mostrando na Bíblia como é que acontece esse despertamento. Como é que acontece esse despertamento? E aqui é apenas um relembrar, porque constantemente nós falamos isso aqui na sala. Esse despertamento acontece à medida em que nós pedimos. Esse despertamento acontece à medida que nós pedimos. Se nós vamos para Lucas, capítulo 13, verso 9 ali em diante, Jesus, ele diz, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, quem busca acha, e a quem bate a porta é aberta. E aí Jesus faz uma comparação entre os pais seres humanos, que são falhos, e o Pai Celestial, que é perfeito. Ele diz, se os pais falhos sabem dar boas coisas, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Irmãos, é por isso que nós precisamos clamar
pelo derramamento do Espírito Santo. É por isso que nós precisamos pedir. É por isso que nós devemos perseverar em oração aqui na sala e também na vida individual. Na vida individual. E aí, irmãos, eu mencionei algumas coisas, como eu disse, visíveis, tá? Algumas coisas visíveis, o comportamento, né? A falta de participação, a falta de envolvimento na obra missionária, esses comportamentos incoerentes, né? Ah, eu vou participar, eu vou fazer meu aniversário no sábado à noite, eu vou casar no sábado à noite, eu vou em tal lugar, ou fazer isso, fazer aquilo. São questões visíveis. Mas essas questões são reflexo da falta de uma vida secreta de oração. Falta de uma vida secreta de comunhão e busca com Deus. Isso nós não conseguimos ver. Não conseguimos ver. Mas os sintomas que a igreja apresenta hoje têm como causa, né? Tem como causa a falta da busca pelo reavivamento. Enquanto Jesus está nos aconselhando, busquem, peçam, busquem, batam na porta. Façam isso insistentemente e vocês receberão o dom do Espírito. Receberão o dom do Espírito. Em Lucas, capítulo 24, Lucas 24, só corrigindo aqui, antes de nós lermos Lucas 24, o capítulo de Lucas em que Jesus nos motiva a orar, que eu citei, não é o 13, é o 11, tá? É Lucas 11, do 9 ao 13. Ali Jesus diz, né? Buscai, peça, e vocês receberão, busquem, e vocês encontrarão, batam, e a porta será aberta. Lucas 11, do 9 ao 13. Aqui em Lucas 24, Jesus, ele diz o seguinte, né? Ele está dando a ordem para os discípulos de irem e pregar o evangelho. Lucas 24, a partir do verso 44. A seguir, Jesus lhe disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras e lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Verso 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Quando nós vamos para o livro de Atos, no capítulo 1, Jesus novamente enfatiza o poder para pregação do evangelho. O poder para a pregação do evangelho. Eu já falei isso aqui em outra ocasião, pensando em Atos, capítulo 1, ali, versos 6 a 8. Jesus chama os discípulos para a missão, né? Jesus chama os discípulos para a missão. E a pergunta deles, olha só, Atos, capítulo 1, no verso 5. Jesus falando, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Aí a pergunta deles no verso 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Veja, Jesus está falando de uma coisa e eles estão falando de outra. Jesus está pensando no céu, falando de coisas celestiais, e os discípulos estão como um avestruz ou a ema, não sei qual dos dois que diz que enfia a cabeça na terra. Os discípulos estão com a cabeça enfiada nessa terra, pensando na grandeza do Israel do passado. Então, Jesus está falando, vocês vão ser batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E a preocupação deles é agora que o Senhor vai restaurar Israel, vai colocar Israel no topo do mundo de novo.
E aí Jesus diz, olha, tirem o foco disso, tirem o foco disso. Não vos compete saber ou conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então Jesus diz, olha, tirem da cabeça esse negócio dessa restauração de Israel. Mas, e aí Jesus vai reiterar, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Irmãos, nós precisamos despertar. Nós precisamos começar a cantar, mas a viver, com os pés na terra e os olhos no céu. Porque nós cantamos com os pés na terra e os olhos no céu, mas nós estamos com os pés na terra e, infelizmente, os olhos também na terra. E Jesus está, se é que eu posso usar essa palavra, desesperadamente, aguardando que nós mudemos o nosso foco, que os nossos olhos estejam no céu, para que nós, então, entendamos o chamado de Deus para nós. Pregar o evangelho a todo mundo para que então venha o fim. O mundo está pronto. O mundo está pronto. Ellen White algumas vezes escreveu: Jesus poderia ter voltado. Quando a gente lê este livro aqui, ó, A Revolução do Espírito, o pastor Ron Closet, ele apresenta alguns momentos em que a igreja falhou na missão por não ter buscado o Espírito Santo. É nesse contexto que Ellen White escreve: Jesus poderia ter voltado se a igreja tivesse buscado o batismo do Espírito Santo e cumprido a missão. Então, meus irmãos, não esperemos o mundo piorar. Não esperemos o mundo piorar. Porque o mundo já está pronto. Então, nós precisamos parar de olhar para o mundo. Eu vou escolher esse candidato para que as coisas piorem e Jesus volte. Não, eu vou escolher esse candidato para que as coisas melhores e tudo mais. Não. Eu vou pregar no poder do Espírito o Evangelho, para que Jesus volte. Eu vou pregar no poder do Espírito o Evangelho, para que Jesus volte. Porque o mundo está pronto. Ellen White escreveu que Jesus poderia ter voltado. Então, o mundo está pronto. O mundo está pronto. Que você e eu hoje entendamos que nós agora é que precisamos nos preparar. Nós é que precisamos despertar, ser cheios do Espírito e no poder do Espírito pregar o Evangelho, para que então vejamos o nosso Senhor voltando nas nuvens dos céus. Eu faço um pedido a você, em nome de Jesus, para finalizar essa mensagem. Próxima vez que você estiver na igreja, numa quarta-feira, peça pelo que você precisar. Peça. Mas não deixe de, em primeiro lugar, pedir o reavivamento. Pastor, mas falando bem a verdade, talvez eu não peça, porque ainda não entrou na minha cabeça ainda. Mas é por isso que a gente precisa pedir. É por isso que a gente precisa pedir. Para entrar na nossa cabeça. Para entrar no nosso coração. E nós, então, passarmos a ansiar esse reavivamento, essa reforma. Para que, cheios do Espírito, preguemos o Evangelho e vejamos Jesus voltando. Paremos de olhar para o mundo, olhemos para nós. Reavivados, é o mundo que vai olhar para a igreja. É o mundo que vai olhar para a igreja. Finalizo aqui mencionando a citação do Espírito de Profecia. Ellen White diz, né? A igreja reavivada, as fogueiras se reacenderão. Então, o mundo está esperando, irmãos. Nós temos que parar de esperar pelo mundo, porque o mundo é que está esperando que a igreja se levante. Quando a igreja se levantar no poder do Espírito, Jesus há de voltar. Creiamos nisso, oremos por isso e vivamos por isso. Em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, esse é um tema que está batendo na minha cabeça, cara. Como é que a gente sincroniza isso, né? Lá na Terra Prometida, eles já poderiam ter entrado. A entrada atrasou. Jesus já poderia ter voltado. A vinda está atrasada.
por desobediência. Por desobediência. Entrem na terra. O Senhor já deu a terra para vocês. Não, tem gigantes lá. Desobediência. Aí Jesus fala assim, ó, peçam o Espírito Santo. Peçam. E qual é o próximo passo para continuar recebendo? Pedir de novo, porque a obediência é resultado desse pedido. E qual a obediência que o Senhor está falando, está expressando para nós aqui? Obedecer a ordem de pedir. Eu devo obedecer a ordem de pedir. A gente pensa em obediência em outros parâmetros da vida. Vou obedecer agora, vou ser mais fiel no dízimo, na oferta, vou ser mais fiel no sábado, e aí o Senhor vai... Não, essas coisas são frutos do reavivamento. Você deve continuar pedindo, obedecendo a ordem de pedir. Exatamente. No Exatamente. link, pastor Fernando, está escrito assim, ó, só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. Casou perfeitamente com o que você disse. Olha o link de hoje. Só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. Enquanto você pregava, olha esse texto aqui, pastor, que isso aqui vai fechar a sua preocupação, né? O foco da igreja, meu foco como líder, como pastor, precisa ser ajustado. Olha o que ela vai dizer aqui, ó. Livro Evangelismo. As formas, cerimônias e realizações musicais não são a força da igreja. No entanto, estas coisas tomaram o lugar que deveria ser dado a Deus. Isso é uma evidência da falta de foco. As formas e cerimônias e realizações musicais não são a força da igreja. No entanto, estas coisas tomaram o lugar que deveria ser de Deus. Qual é a força da igreja? É o Espírito Santo dele. Algumas pessoas podem ficar pensando assim, né? Como deve ser o distrito do pastor Wagner? Como é que você acha que é o meu distrito, irmão? Ontem eu preguei num culto para 6 pessoas. Culto de quarta-feira. Sabe quantos pedidos pelo derramamento do Espírito Santo tivemos ontem? Nenhum durante os pedidos. Sabe o que às vezes eu percebo, pastor? É que os meus líderes olham para mim falando, e eu prego sobre isso constantemente. Às vezes, eles ficam assim, esse pastor não vai pregar sobre mais nada, não? É só sobre isso. Só que diferente aqui da sala, eu tenho agora, né? No meu distrito anterior era quase de 2 em 2 meses. Agora eu tenho um sábado a cada mês em cada igreja. Então, eu estou uma vez por mês em cada igreja. Agora, imagina, rapaz, eu prego hoje, daqui 30 dias vou pregar de novo. E se aquele irmão estiver na igreja ainda para me ouvir? Como é que a gente coloca essas coisas que a gente discute todo dia na cabeça deles, uma vez a cada mês, e olhe lá? Porque no culto de domingo não encontramos todo mundo, e no culto de quarta, muito menos. E quer que eu fale de outra coisa? Se essa é a maior e mais urgente necessidade da igreja? E tem um outro detalhe, né, Wagner? Aqui, ó, no Desejar de Todas as Nações, o texto que eu li para a igreja ontem, e a gente já leu várias vezes, essa prometida bênção reclamada pela fé traz após si todas as outras bênçãos. O Espírito Santo é a locomotiva, meu amigo. As outras bênçãos são os vagões. Se eu não pedir a locomotiva, eu posso ter um monte de vagão que ele não sai de lugar. E a gente está tão acostumado, pastor, à estrutura, muitas vezes, que a gente não tem essa necessidade do poder. E aí, quando a gente começa a falar do poder e da necessidade dele como sendo responsável para trazer todas as demais coisas, e aí é importante entender que não é que nós não temos as demais coisas, é que não há poder nas coisas que nós fazemos. Nós precisamos só mudar a maneira como nós fazemos o que nós fazemos, que é colocar o Espírito Santo responsável por essa liderança.
Ele tem que ser incluído no culto, ele tem que ser o líder do culto, ele tem que ser convocado para controlar o culto. Hinos precisam ser cantados a respeito dele, orações precisam ser feitas clamando por ele nos cultos. Ellen White diz que em todas as reuniões a presença e o pedido pelo clamor da chuva serôdia deve ser feito. E aí eu sinto que alguns não entendem bem e começam a marginalizar a própria pregação sobre o Espírito Santo, dizendo, puxa vida, nós precisamos de outras coisas mais. E olha que a gente prega sobre tudo. O forro é a vida no Espírito. Talvez por isso a gente esteja demorando tanto aqui nessa terra, porque a gente prega sobre outras coisas mais. Porque o reavivamento aconteceu quando eles se concentraram no recebimento da promessa. Foi assim que aconteceu o Pentecostes, né? Talvez a gente precise também ter essa ousadia, né? De falar, não, Deus, a gente não se move se não for movido pelo Espírito. E tem um outro detalhe, por trás do povo de Israel continuar no deserto, estava uma desconfiança de Deus, e assim, o deserto era ruim, mas era cômodo, era algo que eles dominavam. Já estavam acostumados com aquela jornada ali no deserto, né? Ainda que tenha sido alguns meses até chegarem àquela situação de mandar os espias, era uma região conhecida por eles. Eles já tinham água, eles tinham comida, eles tinham a nuvem durante o dia, a nuvem de fogo durante a noite. Atravessar o rio e entrar na terra era sair da zona de conforto deles. E nós hoje, como você mencionou, nós temos uma estrutura cômoda na igreja. A gente já sabe o que vai acontecer. A gente já sabe. E pedir o Espírito é perder o controle. Pedir o Espírito é perder o controle. E isso, essa perda de controle nossa tem nos impedido de realmente entregar o nosso coração à busca pelo Espírito. Por quê? Imagina, né? Eu vou para uma igreja reavivada pelo Espírito Santo, eu vou chegar lá e aí vai começar a ter testemunho, em vez de voltar 9 horas, para quem começa, né, 8 horas, eu vou virar a noite na igreja. E aí eu vou perder o meu programa, né? Final de semana que vem já tem uma festa programada, tem um casamento programado. Se o Espírito me pega e me leva para outro lugar, igual fez com o Felipe. O Felipe estava lá, o Espírito falou, vai lá na estrada para falar com o eunuco. Não, quem vive no Espírito não tem programação, né? Não tem programação. É assim, é igual Elias. Ele encontrou o servo lá, fala para Acabe que eu estou aqui, mas eu falo, e aí o Espírito leva você para outro lugar, e aí? Então, essa falta de controle nos assusta muitas vezes. Nos assusta. Então, a gente prefere ficar na sequidão e cômodos a ser molhados pela chuva do Espírito e perder o controle. Nós precisamos tomar uma decisão. Alguns ficam olhando para você assim, cara, esse pastor é doido, que esse negócio de perder o controle. E não vai ficar bagunçado, não. É porque, assim, ó, o perder o controle aqui é entregar o controle para ele. Não é que a coisa vai perder, vai ficar Não é bagunça. Não é isso, não é isso. O perder o controle aqui é entregar o controle para ele. Imagina se com ele vai ficar desorganizado, pastor. Imagina se não vai ter planejamento, imagina se não vai ter foco. Mas a gente tem certeza com ele para onde está indo, irmão. E com a certeza de que o que a gente faz tem poder, né? Obrigado, amigo. Tamo junto, Vagnão. Vamos orar, e aí logo depois que a gente orar, eu vou colocar um hino aqui, e depois do hino eu já vou para o testemunho, tá bom? Beleza, oremos. Querido Deus e Pai, batiza-nos com o Espírito Santo. Esse é o nosso repetido pedido. E nós estamos plenamente alinhados com a tua ordem. Pedir e dar-se-vos-á. Nós queremos ver Jesus voltando. Mas para que ele volte, as pessoas precisam ser advertidas e se tornarem também conhecedoras da salvação
que foi alcançada pela morte de Cristo. Então, nós precisamos pregar o evangelho do reino. E para pregar o evangelho do reino, nós precisamos do Espírito Santo. As coisas estão interligadas, Deus. Não dá para a gente querer separar uma coisa da outra. Então, nós queremos pregar, mas precisamos de poder. Batiza-nos com o poder do Espírito Santo, para que preguemos e então o Senhor possa vir para buscar aqueles que escolheram abraçar a redenção ofertada por Cristo lá na cruz e aplicada por Cristo no seu ministério no santuário celestial. E nós que estamos aqui na sala tenhamos sempre essa concepção de viver, andar no Espírito, ser movidos pelo Espírito. Abençoa, Deus, a nós pastores que estamos aqui, que como líderes espirituais nós tenhamos um foco ajustado no chamado que fizeste para nós e assim abençoemos o teu povo. Em nome de Jesus Cristo é que nós fazemos esta oração. Amém. Eu vou, na verdade, passar a nossa vinheta, que acho que ela encaixa melhor aqui. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. Muito bem, queridos. Que bênção, né? Bênção. É isso. Que a gente entenda isso, né? E você que é líder aqui, leve isso para a sua igreja. Com carinho, com atenção, sem qualquer tipo de soberba, de achar que por qualquer coisa você é melhor do que alguém. Não, mas queria que nós compreendêssemos que o que nós buscamos aqui está revelado ser a nossa maior e mais urgente necessidade. Está escrito. Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a nossa maior e mais urgente necessidade. Então, tome consciência disso, de que a mensagem que a sala traz é a maior urgência da igreja. Todas as outras coisas dependerão disso, para que tenha o poder de convencimento no coração dos que são incrédulos e na renovação do nosso, todo dia. É para esse lugar que nós devemos ir. Muito bem. Que maravilha, né? Deixa eu mandar um recado importante, porque a Núbia já está ali pronta para chegar aqui, para testemunhar. Bonito testemunho de compreensão de uma nova vida em Cristo, né? Você vai conhecer a Núbia. Manda fé, viu? Está preparando-se para ir para o céu, a Núbia, junto com a gente. Ó, dia 28, nós vamos estar lá, nesse lugar aí, ó. Colégio Adventista de Cariacica, no Espírito Santo. Se você precisar do endereço do Colégio Adventista de Cariacica, no Espírito Santo, você vai lá no Google e escreve assim, ó, endereço Colégio Adventista de Cariacica, Espírito Santo. Ele vai te dar o endereço. Não coloquei o endereço aqui no encarte, porque senão polui muito a imagem. Entende? Mas é só você procurar lá, ó, Colégio Adventista de Cariacica, Espírito Santo, endereço. Você vai obter o endereço certinho para você sair com a sua caravana. Você que mora no Espírito Santo, tá certo? Você que mora em Cariacica, você que mora na Grande Vitória, por favor, é da sala 57, faz sua camiseta. Nosso auditório tem lugar para 800 pessoas. E nós desejamos muito fazer uma festa espiritual naquele lugar. Então, liga lá para a Cirlei, para a Aderlândia, diga que você está indo, para a gente ter uma noção de quantas pessoas estarão conosco, para que nossa festa seja bonita e represente bem o nome de Jesus. E aí, você que é dessa região e deseja se batizar, e está pronto para o seu batismo,
avisa aí para a Cirlei, para a Derlande, eu gostaria de batizar você lá no sábado à tarde. Tá bom? Tá pronta para o batismo? Tá pronto para o batismo? Então me avisa, me avisa. Eu gostaria de batizar você lá nessa grande festa, tá bom? Com a camiseta da sala, marcando a força evangelística que a sala 57 tem, tá bom? Tá com a decisão pronta, né, irmão? Me dá alegria de batizar você. Pode ser? Então tá combinado, hein? Sábado à tarde, preencha a sua ficha de batismo aí com o seu pastor, leva preenchidinha, tá joia? E aí a gente vai cumprir o desejo de Deus no seu coração, tá bom? Que você seja batizado lá nesse dia. Louvado seja o nome de Deus por isso. Muito bem. Oi, Núbia, tudo bem? Abre o seu áudio, por favor. Olá, pastor, bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bem, Núbia? Tudo bem, pastor? Que camiseta bonita essa, hein? Não é? Não é, rapaz? Hein? Você é professora, né, Núbia? Sim, sim, sou professora. Trabalho na rede municipal aqui na minha cidade. Atualmente trabalho com educação infantil. Educação infantil, que desafio, hein? Verdade. Formar essa nova geração. Nós temos um bom caminho para trabalhar aqui, vamos aproveitar bem o nosso tempo, porque o pessoal vai ser muito abençoado com Amém. a sua história, viu? Uma bênção. Nós vamos aprender muito hoje aqui, em nome de Jesus. Núbia, você perdeu a mãe muito cedo e você também foi abandonada pelo seu pai, não é? Exatamente, pastor. E você, na idade adulta, passou um tempo fora da igreja. Nesse período, você vai perder a mãe cedo, seu pai também vai morrer, e você passa por um conflito nessa intermitência. Você, desde a sua história, no início da sua história cristã, quando você conheceu o Adventismo lá pela primeira vez, influenciado pela sua prima, você passou por 3 batismos. E o último desses batismos, eu fiquei muito feliz em saber que a Sala 57 influenciou sua decisão. Verdade, pastor. Eu falo que algumas pessoas têm o privilégio de ir para o céu com apenas um batismo, né? Eu precisei de 3. E eu falo que hoje eu preciso de batismos diários do Espírito Santo para permanecer neste caminho, neste bom caminho. Então, você está querendo me dizer que você tem que ser rebatizada todo dia? Todo dia. Pastor, as pessoas que são dependentes químicas, que estão lutando contra o vício, elas têm uma máxima, né? De só por hoje. Hoje não, hoje só por hoje. E aí nós que temos no nosso o pecado, no nosso DNA, a gente também precisa de todos os dias tomar essa decisão. Hoje eu não quero fazer o que o inimigo me propõe. Hoje eu quero ser guiada pelo Espírito. Então, hoje eu entendo isso. E hoje eu entendo o porquê de tantas quedas, né? Porque ter andado tanto tempo durante o deserto. Hoje eu tenho essa compreensão. Através da sala eu pude ter essa compreensão. Deixa eu te perguntar uma coisa, professora. Vamos para uma aula, né? Olha a responsabilidade, pastor. Se você, Núbia, tivesse a compreensão dessa vida no Espírito que você tem hoje, lá no seu primeiro batismo, Nossa, você a acha que caminhada seria tão diferente. o que seria diferente nessa trajetória se você tivesse a consciência que você tem hoje de como processar a sua vida espiritual de forma saudável lá no primeiro batismo? Se você tivesse essa consciência, Núbia, de rebatismo diário, lá na primeira fase, como é que você acha que teria sido? Nossa, pastor, primeiro que eu não teria errado tanto, né? Cometido tantos erros, ter quebrado tanta cara, né? Se machucado tanto, me machuquei muito por conta da minha rebeldia. Assim como Israel se machucou no deserto, eu também me machuquei muito no deserto dessa vida. E acho que a grande diferença seria de quantas pessoas eu teria alcançado para Jesus.
quantas pessoas eu teria testemunhado do amor de Jesus, né? Hoje eu tenho esse desejo latente de testemunhar, de falar o que Deus fez na minha vida e o que Deus pode fazer na vida de outras pessoas. E antes eu não tinha. A palavra latência é muito importante no que você disse aí. Eu tenho um desejo latente, é que ele pulsa. Essa é a ideia por trás da latejar, né? Você está com o dedo inflamado, o seu dedo inflamado já latejou, que é aquela sensação de inchar e desinchar, né? É isso aqui que ela está dizendo. Hoje, dentro dela, tem um desejo que infla o coração da Núbia para pregar o evangelho. Exatamente. Não é isso? E uma outra coisa Exato. que você vai dizer que eu acho bem legal. Eu teria errado menos. Eu concordo plenamente. É isso que o senhor estava conversando agora com o pastor, né? Perder o controle, tirar o controle de nós. Porque quando nós fazemos, a probabilidade de erro é muito grande. Mas quando você confia e entrega para Deus escolher por você, com certeza você não vai errar. Porque Deus não erra nunca, né, pastor? Essas coisas, Núbia, acontecem quando a vida no Espírito vem. Nós nos tornamos crentes com raízes mais profundas, e aí, Exato. lógico, nós somos mais estáveis. Exatamente. Mais Aí tem estáveis. algumas pessoas podem imaginar assim, mas isso é coisa da maturidade, da idade, né? Que vai chegando, com a idade você vai se acalmando. Mas eu digo que não é, pastor, é maturidade espiritual. Porque tantas pessoas são aí maduros na idade e são crianças, né? Na emoção, na razão. E quando você tem uma vida no espírito, parece que tudo se acalma. Parece não, de fato, as coisas se acalmam, vão se acomodando e a gente consegue ter essa clareza. Núbia, essa profundidade é correspondente ao desejo que você tem da mesma profundidade. Exato. Ellen White diz que a quantidade de espírito que eu tenho, se eu pudesse quantificar isso, é proporcional ao desejo que eu tenho de tomar mais dele. E o fim, o processo, não é exatamente o quanto ele tem de nós, o quanto nós temos dele, é o quanto ele já tem de nós, porque eu posso pedir o Espírito todo dia e não entregar. Então não vai acontecer nada. Ele quer assumir o controle. Exato. Então você teria 2 pontos importantes. Se lá no começo da sua trajetória você soubesse o que sabe hoje, constância, exatamente, e muito mais pessoas seriam salvas, porque essa latência evangelística estaria dentro de você. Exato. Quando você era menina ainda, quando você foi abandonada pelo seu pai, o seu pai vai voltar para você em um estado dependente. E você estava em São Paulo nessa época, você teve que voltar para a região onde seu pai estava para poder cuidar dele. Só que vinha de lá um coração muito magoado com esse pai que agora ia depender de você. Como é que foi que você fez para equalizar a honra à lei de Deus, de cuidar do seu pai, com a mágoa que tinha dentro de ter sido abandonada? Não foi muito fácil, pastor. Primeiro porque eu não tinha essa vida no espírito que eu tenho hoje, né? Então, assim, quando eu retornei para aqui, para a Vitória da Conquista, eu estava no meu segundo batismo, né? A minha segunda experiência na igreja. E meu pai, assim, eu sempre tive a mágoa do abandono por todas as coisas ruins que eu passei na minha vida, mas, por outro lado, eu tinha algo comigo que eu precisava cuidar do meu pai. Não importa o que ele fez, isso é problema dele com Deus, ele acerta as contas dele com Deus, eu preciso fazer minha parte, porque eu não vou dormir tranquila, sabendo que meu pai pode estar precisando de mim. E quando eu vim, meu pai ainda não estava totalmente dependente. Ele tinha uma vida, ainda tinha autonomia para fazer as coisas dele, inclusive de implicar quando eu ia para a igreja. Interessante que meu pai, quando eu ia para a igreja, ele ficava muito bravo. Mas quando eu saí da igreja, que eu ia para as festas, ele não brigava. Olha para você ver que coisa, pastor. Então, assim, e meu pai era muito ranzinza, meu pai era uma pessoa muito difícil de lidar.
E eu lembro que quando eu vim fazer faculdade, quando eu vim embora para cá, não tinha feito lá em São Paulo. Quando eu fui estudar, para você ter ideia, a ignorância do meu pai, que até para estudar, ele falava, mas você precisa estudar? Eu falei, eu preciso, meu pai, porque eu não vou ficar aqui vivendo com um salário mínimo, sendo que eu posso melhorar a minha situação. E meu pai era, assim, a pessoa muito, muito rigorosa, muito difícil mesmo. Então, Núbia, a mágoa, ela só parece que ela aumentava, sabe, pastor? Eu tinha que respeitar, amá-lo, que ele era meu pai, mas não era um amor, era respeito. Eu tinha respeito pelo meu pai, não era amor. talvez você esteja olhando para Núbia e não entenda o porquê da mágoa. Núbia, nós não vamos citar aqui nem lugar, nome, nem características para a gente não identificar, Uhum. mas para que quem está adorando conosco aqui agora entenda o porquê que esse reencontro seu, com a obrigação de cuidar de um dependente que fez mal para você, sendo ele o seu genitor, foi difícil para você, porque como a Núbia perde a mãe muito cedo e o pai a abandona, a Núbia começa a viver em vários lugares, cuidada por várias pessoas em situações diferentes. E quando a mãe estava viva, ela foi muito, muito cuidada, né? E ela não aprendeu muita coisa. Então, logo a Núbia, ela era, para as pessoas que cuidavam dela, quase que um peso morto, no sentido de que as pessoas tinham que cuidar dela e, como ela não sabia muita coisa ainda da vida, não tinha retorno com a Núbia. Então, pensa nas situações que ela viveu como criança, sendo formada dessa maneira. E em um desses momentos, a Núbia foi abusada, literalmente, ela foi violentada, os limites foram quebrados. E você atribuía essa violência física que você sofreu, pela vulnerabilidade que você tinha, ao abandono do seu pai. Exatamente. Então, quando eu fui molestada na infância, isso machucou muito, sabe, pastor? Porque eu sentia essa falta de proteção. Eu sentia que se eu tivesse um pai para cuidar de mim, se quando meu pai casou, ele tivesse me levado para morar com ele, talvez as coisas ruins que eu passei na minha vida, na minha infância, eu não teria sofrido. Eu não teria sido tanto humilhada nas casas das pessoas. Quem aqui já passou pelas casas dos outros sabe como é difícil. Né? Você, como o senhor falou, era um peso morto. Eu chegava, eu não sabia lidar com os afazeres de casa, porque por ser a caçula, minha mãe, o que ela fez com meus outros irmãos, meus somos de 6 irmãos, ela passou a mão na minha cabeça, ela me protegeu um pouco mais. E como isso foi ruim para mim? Eu sei que minha mãe fez com o maior amor, mas para mim foi ruim, porque eu não sabia, eu era muito ingênua, pastor, imagina, eu tinha 12 anos, mas não era isso há 31 anos atrás. Não é como as meninas de hoje, de 12 anos, que já têm uma maturidade. Eu não, eu era muito ingênua mesmo. Então, foi muito difícil. E eu tinha essa mágoa, essa tristeza pelo abandono do meu pai, porque ele me abandonou no cuidado, na responsabilidade de pai, de ter que me orientar como um orientador, como ele também não me proveu financeiramente. Então, realmente, eu era um peso, eu era realmente bem difícil, porque hoje as coisas são bem mais fáceis que antigamente, né? Essa marca da violência que você sofreu, obviamente, nessa trajetória, talvez o mais difícil que você tenha que lidar com as lembranças disso. Porque se eu Até pedir hoje. para você puxar o fio da memória, você vai para aquele dia e você vai lembrar de tudo. Então, o que que acontecia com a Núbia? Quando ela chegou para cuidar do pai, que ela teve que voltar para cuidar dele, obviamente o ser humano é igual. Vinha as imagens de todo o sofrimento, em especial do abuso, e ela olhava para o pai e aquele era o culpado. Exato. Pastor, eu tinha vontade de abraçar meu pai, mas eu tinha uma barreira muito grande. Eu não conseguia dar um abraço no meu pai. Até porque quando a esposa dele faleceu, que eu tentei fazer isso, ele foi bem ríspido comigo. Então, eu tinha uma barreira, mas eu tinha uma necessidade de amar e ser amada por ele. Eu precisava disso. E Deus, em sua infinita sabedoria, ele me trouxe para cuidar do meu pai, porque eu precisava, primeiro, liberar o perdão para ele, e eu precisava compreender o amor de Deus na minha vida, porque eu também magoei muito a Deus, eu o abandonei, e não por uma vez, por 3 vezes.
Então, eu aprendi pelo contraste, sabe, pastor? O que realmente, não por contraste, né? Acho que por semelhança, o coração de Deus sentia foi o que eu senti. Por semelhança, porque você vai perdoar o seu pai por compreender quem você era. Você Exato. perdoa o seu pai por compreender quem você era. Às vezes, a gente não perdoa as pessoas porque está de olho no agressor. E aí Exato. tira o olho de si mesmo. Quando você voltou para você e disse: meu Deus do céu, eu já traí a Deus 3 vezes, sabendo quem era Deus, magoei o coração do meu pai, e ele me recebe todas as vezes que eu volto, que direito tem eu de restringir o direito do meu pai a acesso ao meu coração? Quando você Exatamente. conhece quem você é, fica mais fácil liberar o perdão para o seu pai. Exato. Porque o agredido geralmente se coloca na situação de superior em relação ao agressor, e não é verdade. E aí, quando você compreende isso, você consegue perdoar o seu pai. É, eu consigo perdoar meu pai, mas aí é o que eu falo que veio o grande conflito, né? Eu vivia um grande conflito. Porque, por um lado, o Espírito Santo me revelava o amor de Deus, aí o inimigo começou a vir com ideias querendo distorcer o que estava acontecendo na minha vida. Então Nós foi não vamos algo. nós vamos citar aqui a a religião, a fé da que começou a envolver a Núbia, ou acho que questões de ética mesmo, acho que preserva, mas a Núbia começou a acreditar, mesmo tendo sido adventista, mesmo tendo sido batizada, conhecendo a verdade, ela começou a acreditar que cuidar do pai dela era uma maneira de pagar os pecados que ela havia cometido com Deus e melhorar a sua imagem perante o Senhor. Ou seja, o bem que você iria causar ao seu pai estaria pagando os pecados que você cometeu. Foi isso que começaram a colocar na sua cabeça, essa doutrina de melhoramento pelas obras. É, e assim, eu comecei a ver o seguinte: o inimigo começou a colocar essas ideias na minha cabeça. Você não é boa. Eu sei, realmente eu não sou, né? Ele não mentiu. Ele não mentiu. Mas e por que que você está cuidando do seu pai? Por que que você largou tudo e você veio cuidar do seu pai? Tem algo mais aí. Isso é algo que você viveu lá no seu passado, que você está resgatando, você está fazendo um resgate de vidas anteriores. E eu comecei a acreditar muito nisso, sabe, pastor? Comecei Ou seja, realmente. na vida passada você foi muito mal ou muito má, e nesta vida que você tem hoje, você estaria melhorando o que você foi na vida passada, cuidando do seu pai. Exato. E aí parecia isso, porque meu pai chegou um período, assim, meu pai teve Parkinson e Alzheimer, né? E foi muito agressivo, por meu pai não ter uma alta escolaridade, então o Alzheimer dele veio muito agressivo. Meu pai ficou realmente numa situação bem, bem difícil, acamado, totalmente. Meu pai virou um bebê, pastor. E aí dava a impressão de que realmente meu pai poderia ter sido meu filho, eu ter tido abandonado, eu ter abortado, algo nesse sentido, sabe? Porque a forma como eu cuidava dele, aí, como eu comecei a amá-lo, a questão que eu precisava cuidar dele, ele necessitava do meu cuidado, ficava algo assim muito. Dava a entender realmente que eu precisava, que eu estava fazendo um resgate de algo que eu deixei de fazer. Aí hoje eu olho, né? Eu precisei cuidar do meu pai, amá-lo, cuidar, porque ele não cuidou de mim. E não é porque ele não cuidou de mim que eu ia abandoná-lo na velhice quando ele estava necessitando, porque a lei humana é essa, né? Olho por olho, dente por dente. Mas a lei de Deus não. Deu o outro lado, né, da sua face. Alguém te machucou? Perdoa, ame. Né? Então eu aprendi isso com Deus, mas o inimigo queria me mostrar um outro lado. Para você que está adorando conosco e crê que realmente é possível, eventualmente, melhorar o que você fez em outras vidas com
penalidades que você vai sofrer nesta, isso não é verdade. Não é verdade. A palavra de Deus revela que isto é impossível, porque quando morre o ser humano, morre tudo junto, apaga, e não há nenhuma consciência até a ressurreição, ou seja, para a vida eterna ou para a morte eterna. Então é impossível você ter um registro de uma vida passada para resolver nessa. Impossível. Biblicamente, isto é um engano. Nós respeitamos a sua fé, mas eu posso afirmar para você, é um engano. Biblicamente, é um engano. Você vai amar o seu pai no leito de morte, praticamente, né? É, exatamente, pastor. Cuidando dele, vendo como meu pai precisava de mim, e aí eu vim amar, e sabe o que é mais gratificante, pastor? Eu recebi, ouvi do meu pai o quanto que ele me amava, o quanto que eu era importante. Eu tenho alguns vídeos, assim, que às vezes eu mato a saudade, meu pai me chamando, às vezes eu colocava para gravar, que nem sempre a gente consegue, né? Parar ali o que você está fazendo para gravar, porque senão você perde o momento. Mas eu tenho, assim, boas lembranças do meu pai falando do amor e como aquilo foi bom para mim, sabe, pastor? Eu lembro quando o Val entrou na sala, que o senhor chamou ela de filha, né? Como que aquilo fez bem para a Val. Foi exatamente isso que você sentiu, Val. Eu senti quando meu pai falou que ele me amava, quando ele falava que eu era tudo para ele. Então, aquilo encheu meu coração de alegria, sabe, pastor? Eu entendi como é bom amar e como é bom ser amado, né? E para mim foi muito gratificante. Eu louvo a Deus pela oportunidade que ele me deu de ter vindo cuidar do meu pai. Eu falo que para mim foram 4 anos, meu pai passou 4 anos acamado, fora os outros anos que ele passou com a doença que fora da cama. Mas os 4 anos que meu pai passou no leito foram os melhores anos da minha vida, apesar de terem sido os mais difíceis. Foi muito trabalhoso, foi bem difícil cuidar dele, mas foi muito gratificante. Eu posso estar aqui conversando com alguém hoje, Núbia, que está oferecendo amor e recebendo truculência, maltratamento de volta. Amigo, Uhum. deixa eu dizer uma coisa para você. A melhor resposta para o mundo é você. O que mais importa não é o que as pessoas fazem com você. O que mais Você tá- importa é o que você faz com as pessoas. Porque a gente fica falando assim, não vou fazer isso não, olha lá como é que a pessoa me trata. Isto não importa. O que importa é o que você faz com as pessoas, porque um coração regenerado é semelhante a Jesus. Nós praticamos o que praticamos acima das circunstâncias. Você vai dizer para mim, pastor, começou a acontecer um mover do Espírito dentro de mim e foi quebrando tudo isso. E Exatamente. quando você volta aí para a casa do seu pai, você volta já meio fria na fé, ausente, e você recebe um convite para assistir uma Semana Santa online, e você já engata nessa semana online, depois você começa a assistir alguns cultos na madrugada, e você encontra o Carlos Buch. O Carlos Buch é um dos nossos moderadores da sala, e ele insere você na sala 57, certo? Certo. A partir daí, Núbia, o que vai acontecer com a professora? Pastor, depois da sala, minha vida sofreu uma profunda modificação, né? Primeiro, período que eu fiquei fora da igreja, 16 anos longe dos caminhos do Senhor, foi justamente por falta de comunhão. Eu estava na igreja, mas eu terceirizava a minha comunhão. O senhor sempre falava na sala que o que eu faço na igreja tem que ser reflexo do que eu já vivo em casa, e não o contrário, né? Lógico que a gente aprende na igreja e a gente aplica em casa, mas eu não podia deixar estudar a Bíblia apenas na igreja, e eu fazia isso, eu lia a Bíblia na igreja, eu não tinha o hábito de ler a Bíblia, eu nunca tinha lido uma folha do Espírito de Profecia, não tinha o hábito de leitura, apesar de professora, me perdoe, estou confessando isso só para o pastor Wagner, Não, mas eu não. só eu ouvi, Núbia, ninguém mais sabe, só uma Eu era uma multidão professora que agora. não gostava de ler. E aí, pastor, eu
Então, eu não tinha comunhão. O fato é, você vai cair. Se você não tem comunhão, não tem como você ficar de pé, permanecer de pé num mundo como esse que a gente vive, onde o inimigo está o tempo todo fazendo de tudo para te afastar dos caminhos do Senhor. Nesse período que eu estava fora da igreja, eu comecei a flertar muito com essas ideias de vida pós-morte, com filmes, com literatura. Isso me atraía bastante. Passava muito tempo na televisão, eu lembro que meu marido falava assim comigo, e você assiste muita televisão. Quando eu entrei na sala, quando eu recebi o link, não vou falar nem da sala, vou falar desse período que Deus usou uma pessoa maravilhosa, que foi Lindon Mal, taxista, que Uhum. me convidou para a Semana Santa da igreja. Ele estava com a máscara, pastor, e eu comentei com ele, falei, você é adventista, eu já fui adventista. Ele não perdeu a oportunidade, apesar de ser tímido, ele pegou meu telefone e ficou querendo vai fazer visita, fazer estudo bíblico, e eu correndo desse homem. Falei, misericórdia. Para que eu dei meu telefone para esse homem, que esse homem agora está me empurrando para eu voltar para a igreja? E eu, sem querer, voltar para a igreja. Estava feliz com a vida que eu vivia. Aí ele passou o link da Semana Santa da Igreja Adventista. Na mesma semana, eu tinha recebido um link de uma outra igreja, que eu não vou falar aqui, de uma mãe de uma aluna minha, me passou para a igreja dela. Pastor, eu assisti por educação, mas eu não senti nada, sabe assim, eu não senti nada diferente. Quando eu recebi o link da Igreja Adventista, que esse taxista me mandou, eu falei, puxa, Semana Santa da Igreja Adventista, vai ter coisa boa, eu vou assistir. Pastor, eu entrei nesse link e minha vida mudou completamente, porque eu fui quebrando, todo dia o Espírito Santo me quebrava um pouco, sabe? Cada mensagem que o pastor falava, mas falava, parece que só tinha eu ali na internet, que foi online, né? E aí eu comecei a responder, o pastor fazia as coisas, eu fazia aqui em casa, falando. Foi muito bom mesmo. Assim, o Espírito Santo falou profundamente comigo naquela semana. E antes de entrar naquela semana, o Espírito Santo já estava trabalhando comigo, que ele um dia me lembrou assim, eu escutei claramente a voz do Espírito Santo falando, se você acredita que você tem uma vida para pagar pelos seus erros, onde fica o sacrifício de Jesus na cruz? E aquilo ali me quebrou completamente, porque eu já estava buscando muito, né, essa filosofia de vida e buscando outras coisas. Só não fui pessoalmente nas reuniões com esse pessoal, porque eu não tinha, porque estava tudo fechado, era pandemia. Mas aí, quando o Espírito Santo falou isso comigo, imediatamente eu já recebi esse link. Então, ele já foi me mostrando que eu falei para Deus, falei assim, Senhor, eu não quero saber quem foi que me enganou. Se foram os padres ou os pastores que me venderam uma ideia de um Jesus crucificado que morreu na cruz por mim, olha você ver como é que eu estava distante. Nem eu mais acreditava no sacrifício de Jesus. Eu comecei a duvidar. Será que isso realmente aconteceu de fato? E aí o Espírito Santo vem e me quebra logo ontem, semana do Calvário. Aí ele me levou para a cruz. Ele foi me mostrar a cruz, a importância da cruz. E aí eu assisti aquela semana e mudou completamente minha vida. Aí, como o senhor falou, eu fui para as madrugadas, né? O pessoal da igreja aqui soube, eu avisei que eu estava voltando, ficaram todo mundo feliz, me convidaram para uma semana, porque graças a Deus aqui, o meu distrito, aqui em Conquista, a igreja tem se preocupado muito com essa busca pelo Espírito Santo, assim, eu tenho aprendido muito, louvo a Deus pelo pastor Júnior, que já até pregou aqui na sala, porque ele tem incentivado a igreja a viver, né, a buscar. E Falei com aí, ele ontem. pastor, Falei com ele ai, ontem. bênção pura. E aí eu fui para a madrugada e eu lembro que numa madrugada eu andando aqui fazendo caminhada e assistindo e ouvindo, né, a reunião que acontecia também no Zoom. Ali eu comecei a chorar e falar para Deus. Eu falei, Senhor, eu preciso que o Senhor mude a minha vida. Por favor, tá tudo errado. Eu andei por caminhos errados. Eu estou muito confusa. O que realmente o Senhor quer para mim? Me mostra o que o Senhor tem para minha vida. Pastor, eu lembro que eu estava andando, eu me senti, a sensação que eu tive uma experiência única. Eu me senti bem pequenininha, eu tenho 1,72 m, mas eu me senti minúscula. E senti a presença de alguém muito grande, assim, andando do meu lado. Mas parecia que eu batia na panturrilha dele. Eu não via quem era, só sentia aquela presença forte, mas que me encheu de paz, mas me deu uma paz tão grande. Eu lembro que ali eu caminhando, eu comecei a chorar e orar e conversava com Deus.
E a partir dessa experiência, aí Deus começou a trabalhar mais profundamente. Eu fui permitindo que ele trabalhasse na minha vida. Carlos Buch, nessa reunião, já pegou meu contato, eu falando, né, do que eu estava vivendo, já me pegou o contato e passa para a sala 57. Não perdeu tempo e eu vim, e aí mudou completamente, porque aí eu vim compreender tudo aquilo que eu estava vivendo. Fez tudo muito sentido, pastor, porque eu não conhecia o Espírito Santo. O Espírito Santo, quando eu lembro de ter escutado falar na igreja, era um poder. Assim, o período que eu passei na igreja, a igreja falava muito pouco sobre o Espírito. Então, eu não conhecia, era um desconhecido. Eu já não buscava mesmo, já não orava, minhas orações eram mecânicas. Aí eu aprendi quem era a pessoa do Espírito Santo. Aí eu entendi tudo que ele fez na minha vida. Hoje eu sou completamente apaixonada por ele e por Jesus, porque ele me mostrou o que Jesus fez para me salvar. Ele me mostrou quão longe eu estava dos caminhos do Senhor. Quanto que eu tinha entristecido o coração do pai, mas que ele não tinha mágoa de mim. Em momento nenhum ele teve mágoa, como eu tive do meu pai. Ele sempre me amou. E ele bondosamente esperou por mim. Aí, quando eu olho para trás, assim, eu vejo todos os passos que o Espírito Santo deu na tentativa de me trazer de volta, de me resgatar. Eu costumo falar, pastor, que nós somos as únicas pessoas que, numa situação de perigo, se afunda. Eu lembro daquela inundação que teve em Sobradinho, né? Foi Sobradinho, né? Que teve a inundação. Quando o resgate vinha para pegar as pessoas que estavam ali morrendo afogadas, a alegria que era daquelas pessoas de se agarrar ali no seu Salvador, né? Só que nós somos diferentes. Nós estamos perdidos, nós estamos no lamaçal de pecado, nós estamos nos afundando, e quando Jesus vem estendendo a mão para nos salvar, a gente ainda quer se afastar, a gente fala, não, não quero não. Deixa aqui que parece que tá bom. Aí eu comecei a enxergar tudo isso, assim, então a entrada na sala abriu, como o pastor falava aí, esqueci, Edmir falava sobre as lentes, né, espirituais. O Espírito Santo realmente me deu, porque ele realmente é o nosso colírio, né, o colírio lá de Laodiceia. Então eu preciso desse colírio, eu preciso passar pelo oftalmologista todos os dias, pastor, para que ele venha a me abrir os olhos para enxergar a minha situação e a situação que Jesus fez para me salvar. Tudo que É Jesus fez. bonito ver o processo progressivo que ele vai trabalhando você, né? Ele É. traz você para, desculpem, traz você para a Semana Santa, ele dá o start, diz assim, eu preciso de Jesus, é de Jesus que eu preciso, você vem para a madrugada, e aqui na madrugada você aprende, através do Espírito Santo, como ter esse Jesus que você tanto precisava dentro de você. Por isso que você disse que sua compreensão de comunhão mudou, não apenas na ideia de orar mais, etc., mas ter a ideia do rebatismo diário do Espírito, porque ele quem centraliza a pessoa de Cristo. Isso é tão verdade. Você estava na igreja e passou um rapaz por você, e você perguntou para ele assim, você nem tinha um relacionamento tão próximo com esse moço. E você pergunta assim, tá tudo bem? Como é que ele te responde? Ele falou assim: nada que R$ 2.000 não resolva a minha situação. Você E percebeu que passou. você percebeu que ele estava cabisbaixo, que ele estava preocupado, foi o que fez você perguntar para ele. Aí, nessa fase, você já está na sala, já está vivendo a regeneração diária pelo batismo diário do Espírito, e aí você acha que quem fez essa pergunta? Ah, pastor, com certeza não fui eu. Até porque hoje eu falo para ele, né, que eu achava ele boçal, sabe? Aquela pessoa que eu achava que era boçal, que era tirado, como a gente fala aqui na Bahia, Uhum. era ele. Ele me passava, eu tinha essa impressão dele, uma má impressão, que não é. É uma pessoa maravilhosa que eu amo de paixão, ele sabe O, disso. o ato de perguntar para alguém alguma coisa, se preocupando legitimamente com aquela pessoa, é um impulso espiritual. Está aqui Exato. dentro. Lembra da palavra latência? Latente? É isso que acontece com a gente. Não tem como não ser controlado por ele. Ele faz isso. Ele faz isso. É quando a gente mete. Outro dia, eu parei na frente do supermercado, eu com R$ 60 no bolso.
Aí veio um senhor assim, eu peguei R$10, eu tinha 50 e 10, dei R$10 para ele e falei assim, puxa, dei R$10 para ele, né? R$10, né? E aí ele começou a me contar algumas coisas da vida dele e eu vi muita sinceridade naquele moço. De fato, era aquilo mesmo. Era uma pessoa que não teve oportunidade na vida. Estava ali, carecendo dos outros. E aí eu ignoro que o Espírito de Deus fala comigo e saio com o carro. Um pouco mais à frente, antes de sair do estacionamento do mercado, o Espírito falou assim, você pode fazer mais. Aquele moço precisa de verdade. Isso é um impulso, é da latência do Espírito. Isso não é uma questão mecânica. Isso é uma questão de regeneração. Eu dei meia volta no carro, chamei o moço, peguei os R$50 e dei para ele. Você vê a alegria. Opa, graças a Deus, agora eu vou poder voltar para casa e pagar minha luz que estava atrasada. Foi isso. As pessoas não são invisíveis mais, não. Não. Aí você perguntou para ele, os dois, ele falou que 2.000 resolvia, vocês conversaram, o que aconteceu? Aí ele falou assim naquele tom de brincadeira, mas passou, mas eu vi que ele estava, assim, o semblante dele estava diferente. Aí eu fui passei, fui beber água e voltei e passei novamente por ele. Falei assim, viu? Quando eu perguntei o que você estava passando, se estava tudo bem, é porque realmente eu estou preocupada com você, tá? Estou vendo que você não está bem, você não é assim, e eu quero que você saiba que você pode contar comigo. Eu não sei o que você está passando, mas você pode contar comigo. Quando foi mais tarde, ele me mandou uma mensagem contando a situação. Falei assim, ó, você vem em casa, pastor, eu nunca contei isso para ninguém, estou contando para o senhor. Agora a sala sabe, algumas pessoas vão saber, mas não sabe quem foi, né? E eu nem gosto, assim, eu não queria contar essa história porque eu não queria, em momento algum, aparecer assim, Núbia fez, e eu não fiz nada, quem faz é o Espírito Santo. No passado, eu já fui uma pessoa, quando nova, eu gostava muito de me aparecer, sabe, pastor? Eu queria estar em evidência. Hoje, não. Hoje, eu não gosto nem que ninguém me elogie, assim, me incomoda um pouco, porque eu não quero que nada venha mostrar que o mérito é meu. A obra, a gente pode até fazer alguma coisa, mas é o Espírito Santo que nos move a fazer. Aí ele veio na minha casa, eu pedi para ele vir aqui para a gente conversar, ele veio, a gente conversou, ele me contou toda a situação, e ele realmente, de fato, precisava de R$2.000, ele estava com as dívidas que estava vencendo, estava muito preocupado com isso, realmente, ninguém gosta de dever, né? E ele falou que ele precisava de 2.000, o pastor estava fazendo uma poupança para mim. Meu marido agora está sabendo dessa história que ele nem sabia, que ele vai estar ouvindo a sala, ele vai ver. Eu estava com a poupança, estava com R$1.997, ele precisava de 2.000. Eu falei, ó, eu não tenho os 2.000, mas eu tenho esse aqui, serve, te ajuda? Pastor, ele ficou numa alegria tão grande, porque R$3 ele ia conseguir colocar, né? E ele ficou tão feliz, e ele falou assim, isso tem cheiro de igreja primitiva. Eu fiquei numa alegria quando ele falou isso, pastor, porque a gente sempre escuta aqui na sala, né? Falando como que os apóstolos, os discípulos viviam. E eu quero viver assim, eu não quero que as minhas coisas sejam minhas. Eu quero que tudo que Deus colocou em minhas mãos seja realmente, de fato, para abençoar a vida de alguém. Eu não tenho muito. Eu não tenho muito. Hoje eu tenho para pagar minhas contas. Mas hoje eu sinto essa necessidade de olhar como é que meu irmão está. Eu falei, poxa, como é que eu vou estar numa igreja? A igreja que eu frequento é uma igreja pequena. Mas que eu não cuido do meu irmão, pastor. Como é que eu vou ver, como o irmão estava falando, fazendo a lição, falando, né? Como é que eu estou num lugar que a necessidade do meu irmão não é minha? Ela é minha também. Poxa, nós estamos indo para o mesmo lugar, a gente está indo para o céu. E como é que eu vou viver aqui? Problema seu, você fez suas dívidas, se vire para pagar. Não, eu tenho que cuidar do meu irmão, eu tenho que cuidar, abençoar a vida dele com aquilo que Deus colocou em minhas mãos. E você disse assim para mim, essas coisas estão acontecendo mais vezes e eu estou Não, gostando disso. muito, pastor.
Eu Me tenho pedido explica a isso. Deus. Como é que alguém se desvencilha de uma poupança de quase R$ 2.000 para ajudar alguém e diz assim: isso tem acontecido com mais frequência, não só financeiramente, mas é o abraço, mas é a atenção, é É um perceber as sorriso. pessoas, um É, sorriso. Isso que essa senhora do vídeo fez, que eu mostrei, né? é, Espalhar amor, está acontecendo, pastor, eu estou gostando disso. Por é quê? muito. A Que irmã Dodora fala para o Espírito Santo vir, pega leve, eu estou pedindo que eu quero mais, eu quero mais, porque está sendo tão bom, pastor, porque é, eu acho que nós somos egoístas, né, de fato, e eu já fui muito egoísta. Hoje eu converso muito com meu marido, eu sempre peço para ele, eu peço para ele assim, a opinião, amo, você vê mudança na minha vida? Por ele não ser adventista, né, pastor, eu sempre peço para ele para me ajudar. E ele vê, sim, e ele fala, inclusive, ele gosta muito do senhor, viu? Gosta de ouvir a sala, Como e é que é eu o tenho nome esperança. dele? Dió, Dio. Dió. Dio. Tudo bem, Dio? Ó, beijo no seu coração, irmão. Obrigado por estar sempre conosco aqui. Nós da sala amamos você, viu, amigo? Brigadaço. Ele não sabe ainda, mas ele é adventista de coração pelas coisas que ele já faz, já me ajuda, me apoia muito com as coisas da igreja. Esses dias ele falou assim: ó, amo, quando eu me batizar, eu não vou ser assim igual você, não, viu? Que eu faço muita coisa na igreja, igreja pequena, a gente acaba fazendo muito, né, pastor? Não tem quem Uhum. faz, então acaba a gente se comprometendo um pouco mais. Aí eu falei assim: ô iludido, você não sabe de nada. Quando Chega, você entrar. venha primeiro, depois você me É, diz. exatamente, você está esperando ele chegar, o dele está guardado. E aí, Ô, pastor, então não tem eu como a falar gente para estar ele em aí se para envolver. tomar logo essa decisão do batismo e andar logo para dentro do tanque, Dio, e mostrar as fotos aqui, a filmagem, que a gente quer celebrar seu batismo aqui, seu nascimento no reino, viu, querido? Vamos lá, Amém, vamos amém. lá. E Ele aí? já tem a beca, pastor, ele já ganhou a beca, já está aqui. Pastor Júnior também está pegando firme, ele já pegou firme, já deu uns puxão de orelha, estou esperando ele tomar a decisão, né? E aí, essa questão, né? A gente precisa cuidar mais. Eu tive mais algumas situações de acontecer isso. Também experimentei o cuidado, Deus provendo a minha vida. É, mês passado mesmo, eu tinha uns boletos, eu acabei gastando um pouco mais, até por conta de algumas coisas que eu fiz até para a igreja mesmo. Então, minha conta, meu boleto veio um pouquinho mais alto. Eu cheguei a pensar, pastor, simular em fazer um empréstimo. Aí eu falei assim, não, eu não vou fazer. Entrei até no site do banco. Aí eu olhei e falei assim, não, eu não vou fazer empréstimo. Porque a Bíblia fala que aqueles que são fiéis, eles emprestarão, mas não tomarão emprestado. E eu falei, não, senhor, eu não vou pegar emprestado. Apesar de que o dinheiro que eu arrumei lá para aquele meu irmãozinho, eu falei com ele que ele não precisava me devolver. Não foi empréstimo, viu, pastor? Foi que não fui eu que dei para ele. Eu falei isso para ele. Eu falei, sim, isso é para você entender quanto Deus cuida de você. Eu queria que ele sentisse o mesmo cuidado que eu sinto. E Deus realmente cuida de mim. E aí, eu, preocupada com minha fatura que ia vencer, soube de uma outra pessoa que estava precisando, conversando com uma outra pessoa, e ela me falou assim que estava a situação dela como estava, ela tinha que pagar aluguel, e aí eu senti que eu tinha que pelo menos colaborar com R$ 100 para ela, mas eu estava precisando do dinheiro para pagar a fatura, e eu fui, tirei os R$ 100 e passei para ela, falei, ó, espero que isso aqui possa te ajudar. E aí eu ainda fiquei pensando, falei assim, mas como é que você está precisando do dinheiro para pagar a fatura? Tu ainda vai tirar o dinheiro da fatura para pagar, ajudar a pessoa a pagar as contas dela? Eu falei, Deus proverá. O que é R$ 100 para quem está precisando de mais? Só R$ 100 não vai resolver minha situação aqui na fatura. Aí, pastor, meu marido foi fazer um Pix para mim, para a parte dele do plano de saúde, né, que a gente paga, ele foi me dar. Aí ele ia me emprestar um dinheiro também, e quando eu olhei, eu falei assim, não vai precisar você me dar, não, porque eu fui olhar aqui na minha conta, o dinheiro tá certo, não vai faltar dinheiro para pagar a fatura. Aí ele falou assim, tu estava me enganando, tu tinha era dinheiro para pagar. Eu falei, não, você não está entendendo, eu não tinha. Foi Deus que fez o milagre aqui, que esse dinheiro apareceu na minha conta, mas eu não tinha, o dinheiro estava incompleto, eu não tinha dinheiro completo para pagar. E aí eu vejo, isso é o quê, pastor? É cuidado, não é que a gente faz nada para Deus nos dar de volta, não é barganha. Mas a gente vê, assim, hoje eu procuro ser fiel a Deus em tudo.
tirar os meus dízimos, ser fiel. Hoje eu tenho buscado a fidelidade no meu tempo com Deus, porque não adianta eu ser fiel nos dízimos, nas ofertas, e não ser fiel no meu tempo. Eu falei para Deus, falei, Senhor, eu estou precisando de mais tempo de qualidade para o Senhor. Eu estou precisando de tempo de qualidade para dar atenção para a minha vizinhança. Como é que eu vou falar do amor de Deus para as pessoas se eu não estou em casa, se eu não paro na minha rua? Então, eu preciso ter mais tempo com meus vizinhos, e aí eu decidi, falei, o ano que vem eu vou diminuir minha carga horária, porque eu quero ter mais tempo de qualidade com Deus, com minha família, com as pessoas. Eu não quero que seja dar para Deus o que sobra do meu dia. Tem que ser de qualidade, tem que ter mais para Ele. Sabe o que que é isso? Latência. Isto é regeneração, porque você tem sido renovada pelo batismo todo dia. E aí não tem como, a Amém. gente vai para a semelhança com Jesus, mesmo que nós estejamos em construção o tempo inteiro. Não tem ninguém pronto, mas o Não. Senhor vai aprontando a casa para Ele habitar progressivamente. Ó, é na medida da minha entrega. Quanto mais você entrega, mais o Senhor restaura a casa. Quanto mais você restringe a entrega, menos Ele pode fazer. É proporcional ao seu desejo. E esse desejo é causado por Ele mesmo na influência do Espírito Santo. É lindo isso. Amém. Amém. Agora, Ô, pastor, eu lembro que quando eu entrei na sala, logo quando eu entrei, eu estava até sonolenta, alguém estava pregando, eu não me lembro quem foi a pessoa que pregou lá sobre Ezequiel e falava sobre as águas profundas, né? E mergulhar em águas profundas, e eu sempre falo isso para Deus, Senhor, eu quero mergulhar mais fundo, eu quero conhecer mais o Senhor, porque quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente enxerga as nossas imperfeições, né, pastor? Hoje eu vejo o quanto eu sou miserável, o quanto que eu preciso de Deus diariamente. eu Se eu trabalho em desviar, dois polos. Dois polos. Eu olho para trás e vejo quem eu era e glorifico. Diz, meu Deus do céu, o Senhor me salvou. Porque não era para eu estar aqui. Não era para eu estar aqui, irmãos. Deus me salvou como salvou sua vida. Então eu olho para trás e digo, glória a Deus por quem eu sou. Mas quando eu olho para frente, a minha referência é Cristo, eu disse, meu Deus, quanto eu tenho que melhorar ainda. Então a gente exatamente, vive nessa alegria da transformação e na esperança de você chegar cada vez mais perto dessa referência que é Jesus Cristo, né? É lindo esse processo de regeneração. Agora você vai dizer para mim assim, ó, é como se tivessem caído escamas dos meus olhos, é como se a névoa tivesse passado, aí você vai dizer assim, pastor, eu dei muito trabalho para o Espírito Santo, agora é hora de trabalhar para Deus. isso, pastor, exatamente isso, porque foi realmente o que o Espírito Santo fez na minha vida, né? Eu não enxergava o conflito que a gente vive, achava que a gente poderia viver aquele cristão meia boca, né? Você está na igreja sem estar comprometido com Cristo. Então, eu achava que eu poderia viver minha vidinha medíocre, lá de adventista, só ir no culto, fazia até algum trabalho, sabe? Passou o período que eu estive na igreja, lá quando eu estive em São Paulo mesmo, eu trabalhava, sempre gostei de trabalhar, desde criança, quando católica, eu sempre trabalhei na igreja, então eu gostava desse movimento, de estar participando. Só que antes, pastor, eu era vazia, eu trabalhava para Deus, eu sei que Deus usou o meu trabalho de alguma forma, mas pela misericórdia dele, porque era muito negligente no que a gente fazia, né? Se eu ter ideia, pastor, quando eu estive lá em São Paulo, na igreja, eu cometi um pecado tão terrível, que era, se fosse, chegasse à vista da igreja, seria a título de punição. Eu teria que me rebatizar, sabe, pelo que aconteceu. Mas ninguém nunca soube, pastor. Então, por ninguém soube o que aconteceu, foi só eu e Deus, né, e a pessoa que sabe, é, eu nunca me arrependi verdadeiramente. E hoje que a gente vive uma vida que entende que a gente precisa viver em comunhão com o Espírito Santo, um dia orando, o Espírito Santo me relembrou, e aquilo lá atrás, Vai pedir perdão, pastor, não, filho? pastor, eu lembro de Davi, porque eu caí em prantos. Eu chorei tanto aquele dia que eu pedi perdão a Deus, e da partir dali, pastor, tudo mudou. Porque eu comecei a pedir perdão para Deus, hoje eu peço perdão por tudo.
Hoje eu peço perdão, não quero deixar, não vou mais esperar 16 anos para pedir perdão para Deus, não. Hoje eu preciso pedir perdão, muito mais de 16, né? Então, hoje o Espírito Santo, ele me lembra da minha situação, como quem eu sou, como eu preciso de Jesus, e uma outra coisa importante que ele me mostrou, a necessidade da sinceridade com Deus. Porque às vezes eu não era sincera na minha oração. Eu orava, mas eu não falava para Deus tudo aquilo que estava no meu coração. Por exemplo, tinha dias que eu não queria ler a Bíblia, mas eu lia. Eu lia, mas você estava ali mais distante. Hoje eu falo para Deus, Senhor, misericórdia, meu Pai, eu não estou com vontade de estudar a tua palavra, tem misericórdia de mim, Senhor. Senhor, eu não estou com vontade de orar, misericórdia, meu Pai. Me perdoa a minha ousadia de vir na tua presença falar isso pro Deus eterno, que poderia me fulminar na minha miserabilidade aqui, de vir confessar isso para o Senhor. Mas, pastor, isso vai melhorando, sabe? Você vai conversando, você vai sendo sincero com Deus, e o Espírito Santo vai te reconduzindo. Então, hoje, eu me sinto realmente um vaso na olaria. Cada dia o Senhor está quebrando algo que precisa ser consertado e vem me moldando. Está me modelando a cada dia. E eu louvo a Deus por isso e peço para Ele não parar, não, Senhor. Por favor, continue essa obra, porque eu necessito muito do Senhor. Eu ainda preciso muito melhorar muito. A diferença que você tem do início da sua caminhada para agora, a gente percebe o quanto você amadureceu na compreensão, no conceito religioso de estar religado. A diferença entre uma e outra não é que você não corra o risco de cair. Todos nós caímos. Todos nós corremos o risco de cair. Não é essa a ideia. Agora eu sei, tudo está acontecendo comigo, não vou cair mais. Não é essa. Deus não quer que a gente pense nisso. Muito embora o recado do Senhor vai, não peques mais, porque o processo de santidade nos separa do mundo, evidentemente. Mas a grande diferença que você tem hoje é que você sabe o caminho. Exato. Sabe Exatamente. o caminho. Se você fraquejar, você sabe de onde buscar força para continuar a caminhada, não tendo que recuar lá atrás, mas levantando no mesmo lugar e prosseguindo. Você sabe agora. O batismo diário do Espírito Santo está fazendo toda a diferença na nova trajetória. Muito, pastor. Isso que você falou, eu penso exatamente assim. Eu gostaria muito que fosse o contrário. Eu gostaria que minha vida, assim, fosse de agora e depois da sala, uma vida linear, onde não tivesse altos e baixos, mas infelizmente não, pastor. Quem olha assim fala assim, poxa, então agora é só bênção na vida dela. Não. Tem dias, pastor, que eu choro amargamente, que eu me sinto tão distante do Senhor, que eu chego para Ele e falo, Senhor, misericórdia de mim, meu Deus. O que está acontecendo comigo? Que vazio é esse? Por que eu estou me sentindo dessa forma? Por que eu estou me sentindo assim longe do Senhor? E aí o Espírito Santo me lembra, olha para a cruz, olha para a cruz. E aí todas as vezes que eu estou me sentindo assim, aí eu oro e converso com Deus, e aí depois as coisas vão normalizando, né? A gente tem momentos que você se sente cheio, que você sente aquela alegria de falar, você sai na rua, você quer falar de Jesus para todo mundo, e eu gostaria que todos os meus dias fossem assim. Eles não são, mas eu estou pedindo a Deus todos os dias para que me transforme, que Ele use esse instrumento falho que eu sou, mas que através de mim outras pessoas possam enxergar o que Deus tem feito na minha vida, porque Ele já fez muito, pastor. Muito, muito, muito. É que a gente que não conseguiu contar tudo. Se eu fosse falar tudo que Deus tem feito na minha vida, acho que a gente passaria aqui dia falando. Nossos testemunhos sempre ficam com conteúdo para trás, porque não dá tempo, né? Não dá tempo. Verdade. A diferença, a irmã Esté, orei por Aline e por Alice, viu? Hoje já oramos por vocês aqui. Irmã Esté da minha igreja aqui, amadinha da igreja do Ipanema. Está ali adorando com a gente, lá no quintal da casa dela. Bom, escute aí uma coisa. O que acontece com a gente? Quando a gente não tem essa compreensão do poder de Deus atuando dentro da gente, nossa vida é assim, ó. Tum, 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 tum. Aí você para mais embaixo do que permanece em cima. Para mais embaixo do que permanece em cima. Quando a gente compreende o processo,
Não é que você não vá oscilar. Você até oscila, mas você não passa tempo aqui embaixo. Você sabe voltar com mais rapidez agora. Verdade. Você volta com mais... Você sabe o caminho para voltar. E aí, quando você volta, você passa mais tempo em cima. É quando você oscila de novo, você sabe como voltar. Se você continuar nessa caminhada, o que vai acontecer com você? Você vai assumir o voo de cruzeiro. Quase 1.000 km/h. Quando vem a treme, já voou? Já pegou, como é que chama lá no ar? Turbulência. Turbulênciazinha. O avião balança. Então, o crente com Jesus, cheio do Espírito, sendo cuidado pelo Deus eterno, ele vai oscilar, mas ó, aquele negócio de ficar o tempo inteiro assim, vai desaparecer. A gente tem uma permanência, até porque a compreensão de Deus muda, a compreensão de você mesmo a seu respeito muda, e a compreensão do outro também muda. Essa mudança faz você, apesar das oscilações, um crente estável. Isso se chama maturidade espiritual. Lembra que você falou lá no começo? E não depende da idade, viu? Depende do quanto você entrega na busca. E a gente vê isso claramente em você. Amém. Você não será batizada novamente, nunca mais, em nome de Jesus, mas você será rebatizada todo dia. Todos os dias, pastor. A água lá do tanque batismal não tem nenhum poder sobrenatural, né? Que muitas pessoas acham que quando você passar por ela, que todos os seus problemas se acabaram, ficou tudo para trás. Não. Ali começa, só começa, né? O tanque batismal é só um testemunho vivo que você dá para as pessoas da sua decisão de viver uma vida ao lado de Cristo. Mas o batismo, para mim, o primordial é esse que a gente faz diariamente, pastor, porque a gente precisa, a gente necessita. Hoje me dói muito, pastor, a ideia de pensar que possam ter pessoas entre nós, na nossa igreja, que vivam uma vida como eu vivi no passado, sem orar, responder a lição na sexta-feira, para responder presente, saber comentar lá na lição, né, na hora da recapitulação. Então, isso me entristece muito, de imaginar que possam ter pessoas que, assim como eu, vivia dessa forma, estar na igreja e não se alimentar do que o Espírito Santo nos oferece, estar na igreja e se alimentar das bandejas que Satanás vem trazer, porque hoje tem tanta coisa aí que o mundo oferece, né, que nos afasta dos caminhos do Senhor. Então, isso tem sido uma preocupação, tenho orado muito. E como seria bom se todos os nossos líderes realmente tivessem essa compreensão e viesse para a sala. A gente tem pedido muito para que as pessoas realmente venham, tem mandado o link para que as pessoas possam realmente entender, ter realmente que as escamas possam cair dos olhos delas também, assim como caíram dos meus. Louvado seja Deus por isso, permaneça no caminho, porque depois que a gente escolhe ir para o céu, é mais importante o caminho. Isso, E se você não tiver no caminho, você não chega, né? Então, exatamente. você descobriu o caminho. Descobri, pastor, a sala me ensinou. Pastor, eu gostaria de mandar um abraço aqui bem grande pro irmão Wellington Ribeiro, que aprendi muito com ele também, assim, o período da pandemia que eu frequentava o jejum era muito bom, sinto muita saudade de poder, eu aprendi a jejuar na sala, pastor, nunca tinha feito um jejum na minha vida. E depois, nas 10 horas de jejum da igreja, né? Mas eu vim aprender de fato na sala o que era jejum. Logo quando eu entrei na sala, logo entrei também no grupo lá de jejum. Quem não está, até aconselho que vá, é muito bom, edificante. E aquele menininho é uma bênção, tenho aprendido muito com ele. Meu amigo, estamos juntos sempre. O Ele é uma Wellington bênção. Ribeiro, um abraço para ele, deve estar nas atividades já girando alto aí. Ei, muito obrigado, eu amo você, eu preciso de você para ser feliz, você é a parte visível de Deus, e eu creio mais em Deus porque você, professora Núbia, existe. Ô, pastor, eu amo muito o Senhor. O Senhor me mostrou a parte visível de Deus.
Eu realmente eu creio muito mais em Deus, porque o Senhor existe. E, pastor, a sala realmente ela, nossa, eu faltei muita coisa aqui, né? Eu amo o Senhor, eu preciso do Senhor para ser feliz. O Senhor realmente me mostrou a parte visível de Deus, o Senhor e essa sala maravilhosa, todos esses pastores, pessoas maravilhosas aqui, e eu creio muito mais em Deus, pastor, depois que eu conheci o Senhor e a sala 57. Então, por vocês existirem, a minha fé em Deus aumentou. Família da madrugada, nós somos uma família, amém? Vamos orar? Deus eterno, como é bom demais. Que o Senhor continue fazendo a obra no meu coração, no coração de todos nós aqui. Nós somos pecadores por natureza pecaminosa e, por isso, em acidentes nós transgredimos a lei internamente, muitas vezes externamente. Nos ajuda, Senhor, a compreender o caminho, permanecer nele, nos aprofundar em Cristo e sair para levar o Evangelho. Veja, a Núbia disse que se ela entendesse o que entende hoje, pessoas que talvez passaram pela vida dela poderiam ter sido salvas no passado. Mas o Senhor tem feito um vaso novo. E de agora em diante, desde que ela começou a viver assim, ela não perde a oportunidade, e prega, e evangeliza, e leva, e compartilha essa latência espiritual diária. Nos dá essa experiência hoje, prepara-nos para o dia, guia-nos, Espírito Santo de Deus, por Jesus. Amém. Amém, Amém. E amém. 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 Ô, pastor, eu só esqueci de falar uma coisa, né? O senhor fala que a gente deve insistir com as pessoas, né? A gente precisa insistir, o mundo insiste todo dia. Aí eu aprendi muito isso com o senhor e com o pastor Júnior também, meu pastor também. E uma coisa que hoje eu tenho aprendido é apelar para as pessoas. Insiste um pouco mais. E por conta dessa insistência, a gente já conseguiu que uma pessoa se batizasse, né? Uma pessoa que já estava aí 45 anos, conhecendo a igreja, conhecendo os caminhos do Senhor e não se decidia. Então, Como é que é o nome dela? o nome dela é Zildi, irmã Zildi. A Zildi, é Zildi, né? Isso, ela deve estar no YouTube. Inclusive, pastor, eu conheci a igreja adventista foi através do filho dela, que fez o seminário do Apocalipse, e depois eu tive a oportunidade de contribuir um pouquinho, né? Então, assim, pra você ver como é linda a obra do Evangelho, né? Ele plantou a sementinha lá no passado, na minha adolescência. Essa sementinha cresceu, deu frutos e pôde contribuir um pouquinho lá para ajudar com a mãezinha dele, né? O Evangelho é lindo, né, pastor? A Núbia preparou um processo todo, onde ela pôde olhar nos olhos da Zildi e apelar para que ela entregasse a vida a Jesus. Resultado desse apelo, ela foi batizada e hoje, junto com o filho, é adventista do sétimo dia. Um abraço, Zildi, deve estar aí no YouTube. Que Deus te abençoe ricamente, viu? Amém. Amém. Obrigado, professora, pela disponibilidade, pelo tempo, pela simpatia. Deus te abençoe e tenha um grande dia na presença de Deus. Amém, amém, pastor. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Para mim foi uma alegria sem comparação poder falar para as pessoas um pouquinho do que Deus fez na minha vida. Ele tem feito tantas coisas, eu tenho certeza que cada história aqui que a gente escuta na sala edifica muito a nossa vida, né? Eu espero que, de alguma forma, a minha história também possa ter contribuído para edificar a vida de alguém. Eu acho que alguém disse bom dia com alegria. Deixa eu ouvir. Bom dia com alegria! Alegria! Bom dia, com alegria! Terminou! Bom dia com alegria! Vambora, contando 1, 2, 3, é hora! Amém, pastor! Bom dia! Amanhã! Tchauzinho! Todo mundo dizendo tchau! Todo mundo dizendo tchau! Todo mundo dizendo tchau! Esquece a joinha.